Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos quase chegando ao fim desse tempo da Páscoa, e é bonito porque ele vai retomando para nós as últimas palavras de Jesus na Quinta-feira Santa, tudo aquilo que ele destinava a cada um de nós. E como é belo quando nós percebemos a grandeza e a riqueza daquilo que o Senhor nos dá. A primeira coisa que hoje o Evangelho vai dizer é: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E não é uma imposição de Jesus, é que ele está dizendo que o amor, ele se expressa de um modo visível. Não tem como falar de amor sem algo concreto, partindo do nada. Hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães. Quando a gente fala mãe, o que nós nos lembramos? Do amor, do cuidado, da atenção, do tempo vivido. É muito rico. Não tem como falarmos de amor sem traduzir isso em obras. E é isso que nós precisamos compreender. Porque muitas vezes nós temos uma ideia de amor somente o sentimento. Então, se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Esse eu amo, aquele eu não amo. O amor que Jesus ele fala para nós é algo muito maior. É praticamente um estilo de vida. Se eu sou cristão, eu amo a todos, sem distinção. E aqui está o desafio, aqui mora o desafio. Porque a cada instante eu preciso fazer com que esse amor seja manifestado, com que esse amor se torne visível. E às vezes as pessoas dizem: mas eu faço tanto, eu amo tanto a Deus, eu rezo tanto. Mas não é só isso, não é só a oração a Deus, não é só o meu estar em Deus, mas é a capacidade também de amar os meus irmãos. São João, ele vai nos ensinar, né? Aquele que ama a Deus, que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, esse é um mentiroso. É um mentiroso. Porque é impossível amar a Deus que eu não vejo, se eu não sou capaz de amar aqueles que vejo. Por isso, meus irmãos, quando o Senhor diz: guardai os meus mandamentos, não é uma coisa pesada. Não, porque às vezes nós temos essa impressão.
nós vemos a vontade de Deus como algo pesado, cansativo, como algo que foge da realidade daquilo que eu quero viver. Porque muitas vezes nós usamos mal das nossas palavras. Eu já vi num velório, por exemplo, diante de um caixão, alguém chegar para a família e dizer assim: era vontade de Deus. Essas palavras, elas vão penetrando o nosso coração de uma forma contrária, negativa, como se a vontade de Deus, ela fosse para nós um sofrimento, como se servir a Deus fosse um peso. Mas na verdade, meus irmãos, o servir a Deus e observar os seus mandamentos é gratidão. Porque quando nós nos sentimos amados de verdade, nasce no coração de quem é amado o desejo de reciprocidade. Se eu não amo ninguém, no fundo, é porque eu não me sinto amado. E aqui está a base de todas as coisas. Não se trata de falar de amor, se trata de experimentar em profundidade isso. Permitir com que eu me sinta amado por Deus. E como que eu vou me sentir amado por Deus? É estando com Ele, é observando aquilo que Ele me diz, é colocando na prática a sua palavra e percebendo que cada vez que eu a vivo, eu sou tomado de uma alegria. Essa ação não é só esforço humano, é também dom do Espírito Santo. Na primeira leitura a gente vê que eles estavam reunidos, que eles já tinham sido batizados, mas ainda lhe faltava receber e acolher o Espírito Santo. Batizados todos nós somos batizados, ou seja, a graça de Deus já está em nós, já mora dentro de cada um de nós, mas só isso não é suficiente. É necessário permitir com que essa graça, ela faça algo, ela torne-me melhor, ela modifique a minha vida. O caminho com Jesus é um caminho de transformação. Agora, o amor já tem, o que precisa? Precisa pôr ele em ato, trazer este amor de forma concreta. Ora, se eu sou amado por Deus, se Ele me ama, então eu preciso também ser amor. É o que Jesus está dizendo no Evangelho. O Pai, Ele está em mim, eu estou no Pai. Vocês estão em mim. Ou seja, essa participação em Deus é de fato amar. Fazer uma experiência de um amor concreto. E os santos, eles nos ajudam muito nesse caminho. Todos eles, porque eles querem em tudo fazer a vontade de Deus. E nós vemos tantas frases, mas eu escolhi a de São Vicente de Paula, porque São Vicente de Paulo foi um homem que é o homem da caridade. Ele diz assim: quero somente o que Deus quer, faço o que Ele faz, e uno-me à sua vontade em todas as coisas. Ora, eu quero o que Deus quer, não porque me seja confortável, mas eu quero o que Deus quer, porque ainda que eu não tenha capacidade de entender o bem daquilo que Ele me deseja, eu confio nele, eu me entrego a Ele, porque o amor é entrega. Por que nós estamos tão deturpados no mundo de hoje? Porque a gente entende amor como prazer, e quando nós falamos amor como prazer, as mães começam a perder as suas características. Por quê? Nós dizemos assim, que o amor da mulher, o amor da mãe, é o amor mais próximo do amor de Deus. E não é à toa que se diz isso. É porque uma mãe, ela é capaz de se sacrificar pelo filho. Ela é capaz de dar a vida pelo filho. Ela deixa de viver a sua vida para viver a vida do filho, acompanhá-lo em tudo. Uma verdadeira mãe, quando nós falamos de mãe, mãe ou não é mãe, é aquela que é capaz de se sacrificar. Ela perde, mas ela perde sem ficar fazendo conta. Não é que ela fica lá computando o que ela perdeu. No final, eu perdi um momento de café, eu perdi um momento de leitura. Ela não faz essa conta, porque tudo aquilo que ela faz é por amor, é por amor. E ela torna visível o amor dela pelo filho através das suas atitudes, do cuidado,
do preparar as coisas, do deixar tudo pronto, do se adiantar, do pensar lá na frente aquilo que pode faltar ao filho. Vocês entendem? É esse sacrifício. E que não precisa ser reconhecido pelos filhos. Ora, um bom filho reconhece, mas ela não faz esperando a recompensa, ela continua fazendo. E por isso nós dizemos que se aproxima do amor de Deus. Mas o que tem acontecido hoje? As mulheres não estão mais querendo se sacrificar. Elas estão perdendo aquilo que é essencial, que é graça, que é dom. Elas não querem. Tem pessoas transferindo a maternidade a bichinhos de estimação. Diz que a maternidade é aquilo, como se a maternidade fosse algo que confinasse, que fechasse, que diminuísse. Mas na verdade, a maternidade é um dom que se abre. E quando tem amor, tudo se transforma. Tudo se transforma. E precisa da graça do Espírito Santo. Para quê? Para que não caia o nosso amor num sentimentalismo, mas para que o nosso amor seja de fato amor. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós temos o modelo de mulher, mas nós temos também o modelo de mãe. Quanto Nossa Senhora não sofreu aos pés da cruz? Muito. E quantas mães não sofrem pelos filhos? Muito. Mas Nossa Senhora, ela não arranca o filho da cruz. Ela vive com ele. E qual que é o sofrimento de tantas mulheres? E por que tantas mulheres não querem mais ser mãe? Porque elas não querem sofrer. Elas não querem sofrer, elas não sabem lidar com a dor do outro. Nossa Senhora ensina, a dor do outro deve ser vivida junto, mas ninguém pode tirar a dor do outro. O convite às mães não é tirar a situação com a mão, mas é viver junto, viver junto. Nossa Senhora vive junto os momentos de dores com o seu Filho Jesus. E aquela dor, ela provoca uma vida nova nele, porque ressuscita, mas vai além da sua ressurreição, provoca a nossa libertação do pecado, a nossa remissão, e vai muito além, porque aonde Nossa Senhora experimenta a dor, nasce a graça de uma maternidade que vai ao encontro de toda a humanidade. Ela passa a ser mãe de todos. Se você quer de fato vivenciar a sua maternidade, você precisa se abrir a essa realidade espiritual. Não é mãe de um, é chamada a participar na graça de Deus como mãe da humanidade. E isso não é só para as mulheres que geram no ventre. Claro, sobretudo a essas. Mas também existem muitas mulheres que não geraram um filho, mas são mães espirituais, porque se abriram de tal modo à graça e se tornaram tão fecundas que amparam, que abraçam, que abrigam, porque se tornam mães espirituais. Vocês entendem? É esse o caminho que nós precisamos fazer, mães. Mas todos nós precisamos entrar neste caminho com Jesus, um caminho que nos leva a uma transformação. E aqui está algo que é importante para nós. Nenhum de nós sabe como fazer, mas todos nós podemos experimentar da graça. E é por isso que Jesus, sabendo da nossa fraqueza, ainda no Evangelho de hoje, o que ele vai dizer para nós? Eu não vos deixareis órfãos. Eu vou mandar para vós um defensor. Eu vou mandar para vós um paráclito. Agora, aqui tem algo de interessante. É um defensor. Não é alguém que vai fazer por mim. Ele vai me defender. E ele deixa claro como é que ele defende. Como é que o Espírito Santo atua. Como o paráclito. E aqui é importante nós entendermos o que é o paráclito. O significado de paráclito mais próximos para nós é o advogado. Agora, diferentemente da realidade de hoje, porque hoje o que o advogado faz? O advogado representa o acusado. Naquele período em que nós estamos falando, em que Jesus utiliza a palavra paráclito, o advogado não era que falava no lugar da vítima ou do acusado. O advogado é aquele que sussurrava no ouvido. Dizia no ouvido aquilo que ele deveria falar em voz alta. Porque era o réu, era o imputado que falava em primeira pessoa, e não alguém que falava por ele. E aqui está a graça.
Nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale ao pé do nosso ouvido, e Ele fala. Agora é necessário da nossa parte a abertura para colocar em prática, para dizer em alta voz, para tomar posse daquilo que Ele fala. Por que muitas vezes nós não caminhamos na vida espiritual? Porque a gente fala, pede, mas nós queremos que Deus resolva tudo para nós. Ele fala o que nós precisamos fazer. Ele ilumina a nossa mente, nos ajuda a enxergar as coisas com precisão, mas Ele nos deixa escolher, porque nós temos liberdade. Então entenda isso. Entenda, é necessário fazer um caminho. Agora esse caminho nós fazemos a partir do quê? A partir da oração, sim. Porque o que a oração faz? A oração me coloca em Deus, coloca Deus em mim. A oração me faz me perceber. Quem reza, reza, e continua do mesmo jeito, não está rezando. Não está rezando. Porque a primeira mudança da oração é em você mesmo. A oração nos muda, porque na oração eu me conheço. Porque pensa assim, de modo muito simples: se eu estou na escuridão e Deus é luz, se eu me coloco na luz, eu passo a enxergar melhor. E o que eu vou enxergar melhor? Primeiramente a mim mesmo, reconhecendo aquilo que não sou capaz de fazer, reconhecendo os meus limites, as minhas misérias, e isso me dá a oportunidade do quê? De mudar o meu caminho. Agora o que é necessário? É refletir depois sobre a oração. A gente reza, faz uma experiência de Deus, vem na missa do domingo. Tem muita gente que na saída diz assim: olha, padre, obrigado por essa homilia, porque foi para mim. Nós ficamos contentes porque sabemos que o Espírito Santo usa e é Ele que faz. Mas não adianta ter sido bonito. É importante depois eu fazer a reflexão, entender o que essa palavra diz na minha vida em profundidade e entender o que eu vou fazer a partir disso. Senão eu escuto a palavra me emociona, mas ela não muda a minha vida. É necessário uma mudança de vida, e para isso é necessário uma abertura à graça de Deus. Então vamos pedir a Ele esta graça, que nós nos abramos de tal modo para acolher, para que nós possamos gerar vida em nós. E aqui entra a maternidade espiritual. Aquela que acolhe a graça de Deus, ela não fecha os olhos à realidade dos irmãos. E a segunda leitura é o que vai falar para nós? São Pedro. Ele vai falar que quando as pessoas se aproximam de nós, quando as pessoas questionam a nossa fé, nós precisamos mostrar a beleza daquilo que nós vivemos, a beleza daquilo que nós experimentamos. E mesmo quando ninguém compreende aquilo que nós falamos, nós damos exemplos de virtudes. Nós fazemos sempre o bem. Mesmo quando nos difamam, nós continuamos fazendo sempre o bem. Essa é a marca do cristão, essa é a identidade dele. Hoje peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, todos nós, porque somos todos filhos dela, que ela nos ajude a vivenciarmos com mais profundidade essa grandiosidade que o Senhor nos dá, e que ninguém se sinta órfão. É verdade, hoje tem gente chorosa, porque está morrendo de saudade. Agora a saudade é uma coisa boa, a gente só sente saudade daquilo que foi bom. Agora a maternidade da mãe que partiu, ela continua atuando, porque se eu olho para mim, eu reconheço em mim a maternidade da minha mãe. Ou seja, eu reconheço em mim a graça de Deus que me veio a partir daquela mulher que o Senhor escolheu para que eu viesse a esse mundo. Então, ao invés de chorarmos hoje, gratidão, alegria, e continuamos levando para frente aquilo que aprendemos. Porque quem tem as mães, aproveitem para amar as mães, não só hoje, mas sempre. E aqueles que já têm a mãe que partiu, esses continuam fazendo aquilo que a mãe gostaria que vocês fizessem. E o que a mãe gostaria? Que vocês fossem felizes. Então eu continuo sendo feliz, porque a minha mãe, de alguma forma, aqueles que perderam a mãe, ela vive dentro, e nada pode separar, porque a morte é passagem, e o amor, ele é eterno. Então ele continua ativo até o reencontro. Então não chore, agradeça
Agradeça porque você teve uma mãe. E quem não teve mãe, por isso sofre no dia de hoje, acolhe Nossa Senhora. Permita que ela seja a sua mãe. E você vai experimentar muitas graças a partir da maternidade da Virgem Maria, que sempre nos dá Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.